graças a Deus, tá tudo bem. Seguinte. Você tá gravando? Sim, para me mandar pro pessoal que mora na roça. Então, todo mundo aí se comporta direitinho, bonitinho, pra sair bem na gravação. Brincadeira. Vamos lá. Eu tinha deixado para vocês a gente responder essa perguntinha aqui. Lembra que a gente estudou na aula 8? A história antes da escrita? Sim. Aí eu deixei essa perguntinha aqui, ó. Por que a escrita foi escolhida como um marco divisor da história e da pré-história? Vamos aí, pessoal. Alguém lembra da resposta? Ajuda eu aí. Fala aí, Pedrão. Pode ler? Pode ler, Pedro. Daí criaram a expressão pré-histórica para denominar o período em que esse povo viveram. Isto. Então, é isso aí, Pedro. Ele falou, ó, pré-história. E que povo que viveu a pré-história? Vamos voltar aqui, ó. Divisão tradicional da história segundo os historiadores europeus. Então, qual que é a divisão tradicional da história? Que é a resposta, ó, dessa aqui, ó, atividade 1. Qual a divisão tradicional da história? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 5 divisões da história. O que tem a ver, professor? Tem a ver que quando esses historiadores foram dividir a história, eles dividiram a história entre o surgimento da escrita. Então, se esse povo tem escrita, como que ele chama? Povo com história. Esse povo não tem escrita. Então, os historiadores eles baseavam a história em algum momento pela escrita, mas isso depois vai cair em desuso. A gente vai aprender isso na aula hoje. Esse desuso e outras formas de contar a história sem ser por meio de escrita. Mas esse povo, essa tribo indígena do Brasil, esse aborígene que na Austrália ou em qualquer lugar do mundo. Como que é? Ele é classificado como pré-histórico porque ele não produz escrita. Olha lá, essa tribo não sabe, eles não têm escrita, eles não leem, eles não escrevem. Mas isso é errado, tá, pessoal? Não estou falando que isso é certo. Como, então? A escrita ela é importante porque ela determina que a partir da escrita era considerado que era história. Não tem escrita, era considerado pré-histórico. Certo? Então, a do Pedro aí está... não vou colocar como meio certo, mas está certo, tá? Então, e é o que está escrito aqui, ó. Período mais remoto, também conhecido pré-história, até mais ou menos 200 anos atrás, os historiadores se baseavam em textos escritos. Tem alguém pedindo para aceitar alguém na. Tem várias pessoas querendo entrar na aula. Santiago, deixa eu ver quem mais que entrou agora. Eu aceitei. Peraí, Ana Luísa. Ô tio, o Santiago não entrou, não. Então, nem ele, nem Ana Luísa, nem outras pessoas. Eu falei para eles tentar de novo. Ó, o Não, Santiago. o Santiago entrou agora. Ele entrou agora, a Ana Luísa também. Entrou também. Entrado. A Ana Luísa já entrou faz tempo ali, ó. Tinha outras Tá pessoas. bonitinho. Então tá, jóia. Então vamos voltar para a aula, sem perder o foco, pessoal. Então era o seguinte. Então, esses povos pré-históricos, então está escrito que até mais ou menos 200 anos atrás, os historiadores se baseavam em textos escritos pelos povos antigos para estudar o passado. Eles acreditavam que as sociedades que não possuíam escritas não poderiam ser pesquisadas. Portanto, o que acontecia com elas? Não tem história. Então, por isso que eles criaram os povos pré-históricos. Mas, depois disso, o que os historiadores vão descobrir? Que eles vão conseguir com outros vestígios, como desenhos, moradias e ferramentas, e eles vão construir essa história a partir de vestígios. Lembra que eu mostrei para vocês as questões de arqueologia, que veremos hoje novamente. Os historiadores têm compreendido que era possível investigar a história utilizando os documentos não escritos. Então, a expressão utilizada continuou sendo qual? Pré-história. Certo? Então, por que a história
foi escolhida como marco divisor. A escrita foi escolhida como marco divisor entre história e pré-história. Por conta de tudo isso que eu expliquei para vocês agora. Agora vamos partir para a aula 9. Aula 9 de história. O estudo da história antes da escrita. O conhecimento que temos da história antes da escrita, época conhecida como pré-história, deve-se, em grande parte, a estudos de especialistas de paleontologia e arqueologia. Nós já vimos isso na aula 3. Vou voltar aqui na apostila na aula 3, aqui, olha aí no slide que eu estou disponibilizando. Aula 3. Sobe. Que nós estudamos sobre as ciências auxiliares da história, lembra? Aqui o quadrinho, ó, arqueologia, antropologia, sociologia, genealogia, paleontologia. E aqui estava falando para vocês qual que vocês mais gostou e vocês me responderam. Certo? Então vamos voltar aqui para a aulinha de hoje. Então, nós já tínhamos estudado sobre paleontologia e arqueologia. Página 15. Então, paleontologia estudava a origem e evolução de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, incluindo seres humanos. Por meio de que os paleontólogos estudam? Por meio de fósseis. Já já a gente vai ver algumas fotos de fósseis. Os arqueólogos, eles estudam o passado das sociedades humanas por meio de vestígios deixados pelo ser humano. Além de fósseis, eles estudam também objetos, adornos, pinturas e inscrições. Certo? E tudo isso é chamado de quê? Qual que é o nome? Nós também já tivemos a aula disso. Fontes históricas. Então, são nominhos que tem que estar dentro da cabecinha de vocês quando eu falar, vocês lembrar. Por que é fonte histórica? É isso. Tá? Então, a palavra fóssil quer dizer aquilo que extrai da terra. Chama-se de fóssil qualquer vestígio de planta ou animal que foi preservado até os dias atuais. Como assim, professor? Ossos, dentes, pegados. Os fósseis oferecem informações valiosas das épocas remotas e sobre a realizações e o modo de vida dos primeiros humanos. Certo? Esses vestígios foram preservados porque a planta ou o animal, ao morrer, são cobertos por camadas e sedimentos ao longo do tempo. E esses sedimentos se petrificam, eles se tornam pedras, conservando os restos orgânicos da planta e do animal. Há também fósseis que se conservam no gelo ou em outros materiais da natureza, como resinas e também no solo. Tá? Vamos pular aqui, ó. Esse você sabia, eu já expliquei. Eu vou ler aqui, mas eu já expliquei esse você sabia. Ó, entre a divisão entre pré-história e história, originou a falsa ideia de que todos os povos que não se desenvolveram a escrita não têm história. Então, aquilo ali é o que eu expliquei, daquelas tribos indígenas, tribos aborígenes. Vamos lá. Assim, devem ser considerados anteriores à história. Então, isto é, pré-históricos, incluindo povos existentes atualmente, como grupos indígenas do Brasil e certos povos africanos e australianos. Dessa forma, a expressão pré-história pode ser erradamente qualificar como atrasados, inferiores, povos ou a pessoas que não se desenvolveram nenhuma cultura, não desenvolveram a mesma cultura e tecnologia que os outros. Então, às vezes, a pessoa tem um computador, um videogame, alguma coisa antiga e fala, isso aqui é pré-histórico. Então, ela ganhou esse sinônimo. Mas o pré-histórico ganhou sinônimo de velho, de antigo, tá? Vamos ler aqui, ó. Antes de eu ver esse aqui, vamos olhar lá para a gente entender o que é fóssil, o que é outras coisas, tá? E aí, Franciele, quem tá com a câmera ligada? Franciele, Gabriela? Tá meditando aí, João? Pode ligar a câmera aí, está tão bonitinho aí, cara. Vamos voltar aqui. Aqui, fóssil humano. Então, como que os historiadores eles remontam? Ó, isso aqui são alguns crânios achados. Então, vamos pôr aqui um fóssil para vocês verem o que é um fóssil.
Como que são achados, como que é o trabalho de um historiador. Ó, isso aqui é um fóssil de... Olha aqui para vocês verem. Tá todo mundo vê direitinho? Responde eu aí. Sim. Sim? Ó, Sim. 520 milhões de anos. Olha aqui para vocês verem, ó. Um bichinho. Outro. Ó. Outro fóssil. Tio de um peixe aqui atrás. Cadê o do peixe? Olha, de dinossauro. E assim vão Aquele outro lá, antes de você colocar o dinossauro, era uma raposa? Não entendi. Ó, tem de Sabe, peixe. sabe aquele lá que você colocou antes de você colocar o dinossauro? Sei. Era uma raposa? Não. O que era? Também não sei. Eu acho que era uma raposa. É. Olha aqui para Era um vocês verem. dinossauro marinho. É, eu também acho. Olha aqui para vocês, ó, de peixe. Os fósseis de peixe são fáceis de achar, tá, pessoal? Às vezes é uma pedra que vocês acham que é uma pedra normal, ó. Olha aqui para vocês verem a pedra. Mas ela é um fóssil. Olha lá. Uma tartaruguinha. Tadinha. Então é assim que os fósseis vão sendo. Deixa eu achar aqui um sítio arqueológico para a gente ver novamente. E é assim que eles vão escavando, ó. Olha lá, ó. O tamanho desse sítio arqueológico. Olha o tamanho da estátua. Olha comparado com o homem. Olha lá, um outro sítio arqueológico, ó. Outro sítio arqueológico. Outro sítio arqueológico. Outro sítio arqueológico, olha. Olha esse aqui. Tamanho desse sítio arqueológico, tamanho das pirâmides, olha. Isso aqui é na América do Sul, na América Latina, aqui pertinho da gente. Uai, tá louco, tio? É na Guatemala esse aqui. Tá vendo o tamanho? Tá louco aí. Tá louco, mas isso aí é muito grande. Isso aqui tá pertinho da gente, não tá longe da gente não, tá, pessoal? Meu Deus do céu. Parecendo o tamanho de uma montanha, tá louco? Entendeu? Então, olha essa outra igreja construída na rocha. Nossa, que da hora. Você já viu Da também, hora tio? mesmo, você consegue. Não, eu nunca fui A nesses maior lugares montanha. ainda. Ó, esse Você aqui já viu, tio? também. A maior montanha fica na China. É Olha claro, esse né? daqui para vocês verem. Eles que criou tudo. Ó, como é de seres humanos, como que eles acham os fósseis humanos, quer ver? Vou pegar um aqui para vocês verem no Brasil, ó. Pegadas de dinossauro. Olha aqui essa moça aqui no Brasil, tá, pessoal? Olha, Tá ó, o louco aí. tamanho, isso aqui tudo é a pegada do dinossauro. Imagina, Nossa senhora, eu queria ir ver a e pegada no Brasil dele. existia. Sim, mas Olha aqui, pra vocês. Legal. Olha aqui, ó, Ah, o mas rapaz eu- deitado, ó, comparado com a pata do dinossauro. Nossa. Então tudo isso, Legal. tudo isso é, olha aqui a cabeça, olha, de um, Uou, tá louco? quer ver, tem, deixa eu Queria achar aqui. achar uma cabeça de dinossauro também. Quem não queria, hein, Isabela? Verdade, Mariana. precisaria de bastante coisa. E também um lugar que tinha. Então, olha aqui para vocês verem o tamanhão dos dentes, ó, o tamanhão dos dentes do dinossauro em simulações. Então, tudo isso são hipóteses que eles vão construindo a partir de evidências, entendeu?
E vamos falar que isso não é história? Sim, é história. A única questão diferente que nós podemos falar é a seguinte. Vamos voltar lá para a apresentação da apostila. Então, é dessa forma que se constrói o conhecimento histórico. E é dessa forma também que nós não podemos falar que alguma coisa é ou não pré-histórico. Entenderam? E como? Por aí ninguém perguntou, mas professor, mas como que eles sabem a idade das coisas? Lembra que tinha as ciências auxiliares da história? Então vamos entender aqui no vocabulário. Ó. Inscrição, o que, que é? É um registro esculpido ou desenhado em pedra e em metal. Lembra aquela escultura que eu mostrei para vocês, o homem deitado? É um tipo, é esse tipo, é o nome disso, uma inscrição. Lembra as tabuletas cuneiformes que eu mostrei para vocês? São. Sedimento, material sólido que se desprende das rochas e deposita sobre o solo. Isso é o sedimento. E petrificar é transformar em pedra, quando aquele fóssil transforma em pedra, igual eu mostrei para vocês aqueles de peixe, que está no meio de uma pedra, eles quebram a pedra no meio, tem aquilo. Para datar um fóssil e descobrir sua idade, os arqueólogos e paleontólogos contam com diversos métodos de estratigrafia. O que é? A gente já estudou isso lá Tio, em cima, na aula 3. Oi? repete pra mim, porque deu uma bugada e você começou a falar que nem um robô falou. Ficou assim. Tá. Qual? Até onde que eu parei? Agora eu não sei. Então tá jóia. Então vou voltar aqui para você desde inscrição. Inscrição é um registro É, esculpido ou desenhado em pedra ou metal. Entendeu? Sedimento é um material sólido que se desprende das rochas e se deposita no solo. E petrificar é transformar em pedra, assim como aqueles peixinhos que eu mostrei para vocês que estavam no meio da pedra. Tá? Métodos de datação. Para datar um fóssil, o que é datar um fóssil? Descobrir a sua idade. Os arqueólogos e paleontólogos contam com diversos métodos de estratigrafia, que analisa camadas do solo onde o objeto foi encontrado. Como assim, professor? Tá vendo aqui na imagem aqui do lado, olha? Cada parte do solo, tá vendo que ele tem os coloridos? Cada parte do solo que tem essa parte colorida é de uma idade. E os arqueólogos vão utilizando essas partes do solo para descobrir. Então, vamos supor, se está muito aqui embaixo, nesse último solo aqui, eles falam, ó, esse solo foi de não sei quantos milhões de anos atrás. Então, significa que esse osso que nós achou, esse osso, esse artefato histórico, essa fonte histórica, é de tal época. Correto? Número 2, aqui em cima aqui é número 2. E continuando. E o carbono 14. O carbono 14 é uma substância que está presente em todos os seres vivos e vive se desprendendo lentamente a partir da morte de um animal ou planta. Tá? Os pesquisadores podem descobrir a idade dos fósseis medindo a quantidade de carbono 14 ainda presente neles. Então, o carbono 14 ele permite um processo químico. Não sei se se caracteriza como químico, mas é um processo que, pela quantidade de carbono que tem ali, ele sabe, olha, tem muito pouco carbono, então significa que isso aqui está aqui faz muito tempo. Ou tem pouco, tem muito carbono, então é de mais ou menos de tal data a tal data. Não é possível você colocar uma data exata, porque já faz milhões de anos, mas é sempre aproximadamente que coloca, tá? Deixa eu só ler aqui, ó. Esse esquema exemplifica como os vestígios encontrados em diferentes camadas da Terra podem ajudar os arqueólogos a determinar a idade de um achado, tá? Ponto. Aí tem atividade para trazer pronta na nossa próxima aula, que é na terça-feira. Terça-feira, a última aula. Aí a gente corrige. De acordo com o texto que você acabou de ler, ó, quais ciências auxiliam os historiadores? Quais? Então temos duas ciências aí. Lá tivemos várias ciências auxiliares, mas aqui está pedindo duas que a gente acabou de ler no texto. O que são fósseis? Está aqui no texto, nós lemos o que era fósseis. Lembra? A palavra fóssil quer dizer... Opa, não vou falar a resposta também, não.
E número 3. Quais são os métodos que os arqueólogos e paleontólogos contam para datar um fóssil? Tá fácil essa também. É os 2 métodos que eu falei por último. Alguém tem alguma dúvida antes de eu encerrar a aula? Não. 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 Não tem nenhuma dúvida. Não. Então, ó,